Bom dia, meus irmãos. Hoje estamos aqui no início das aulas do Seminário Batista Confessional do Brasil, aqui em Teresina, no Piauí, na Igreja Batista Bom Samaritano, que nos recebeu. Agradecemos muito a essa amada igreja que nos recebeu muito bem. Nós já realizamos aqui a conferência, segunda conferência do Seminário Batista Confessional do Brasil, que ocorreu nesses 3 últimos dias, desde sexta até ontem, domingo. O Senhor foi muito gracioso para conosco, nos abençoando, nos dando um período de edificação, de comunhão entre os irmãos. Somos também gratos ao Senhor pelos alunos que estão aqui presentes, de várias partes aqui do nosso país. Louvado seja o Senhor. Convidamos vocês a participarem conosco dessa semana intensiva de aulas com o pastor Richard Barcelos, com a matéria Doutrina da Palavra, a Teologia da Palavra, e pedimos agora que o Senhor nos abençoe. Eu vou chamar o pastor Janisson, da Igreja Batista Reformada de Limoeiro do Norte, para trazer a nós uma meditação inicial, para então começarmos as aulas. Deus abençoe. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Quão bondoso tu és, ó Deus, quão gracioso em nos concederes mais um dia, ó Deus, no início desse módulo, ó Pai, o módulo 6 do Seminário Batista Confessional do Brasil. Somos gratos a Ti por esse momento de devoção que teremos agora na Tua presença, por essa palavra que o pastor Janisson nos trará. Guia o Senhor para que possa trazer uma palavra sólida, provinda de Ti, para a edificação das nossas almas. Nós Te louvamos, ó Pai bendito, e bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Guia-nos nesse dia, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, por meio dos nossos estudos, por meio das nossas meditações, que possamos sair daqui, ó Pai, no final dessa semana, enriquecidos, ó Deus, com tanta bênção provinda de Ti, para que possamos também edificar e abençoar aqueles que conosco estão, aqueles que por nós são pastoreados, aqueles que pertencem às nossas igrejas e ao nosso convívio como membros do corpo de Cristo. Nós Te louvamos e agradecemos por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Som teste. Bom dia, meus irmãos. Graças e paz a todos. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos considerar o capítulo 4, versículo 6 a 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 6 a 8. Os nossos devocionais têm mantido o padrão de ter um tema pastoral, né? Então, como cumpre o propósito do seminário, o treinamento de homens para serviço da Igreja do Senhor, então nosso devocional de hoje também meditará sobre isso. Vamos ler. Porque eu já estou sendo oferecido por libação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, graças nós te damos, Senhor, pela tua misericórdia e o teu amor, Senhor, pelo teu poder que nos fortalece, Senhor, como temos aprendido durante o período de conferência, Senhor, que nesta manhã e na continuidade deste módulo, Senhor, não somente nós aprendamos acerca da sã doutrina, Senhor, mas que ela fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa mente. Ó Senhor Deus, nos
nos energize, nos dê vigor, Senhor. Deus, nos dê força para perseverar de maneira fiel a Ti, Senhor. É o que nós imploramos a Ti nesta manhã. Fala aos nossos corações pela Tua palavra, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, a meditação que eu gostaria de trazer nesta noite tem como palavra-chave fidelidade. A palavra-chave desse texto é fidelidade. Quando nós avaliamos a despedida de Paulo a Timóteo aqui no versículo 6 a 8, nós podemos destacar 3 pontos: uma morte fiel, uma vida fiel e também um prêmio fiel. Uma morte fiel, uma vida fiel e um prêmio fiel. Paulo, ele, se despedindo de Timóteo, diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício ou oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. É muito interessante a ideia que Paulo traz aqui. Quando nós vamos até Números 15, nós vemos a oferta de libação ali sendo prescrita pelo Senhor. E é muito interessante Paulo utilizar essa imagem, essa comparação, esse aspecto da lei para falar sobre a sua morte, né? Ele sabia que ele ia ser sacrificado, ele sabia que ele ia ser martirizado, no caso. Ele estava aqui sobre o governo de Nero, e Nero era um homem louco e um instrumento de Satanás para a perseguição da igreja. Mas Paulo diz aqui: eu estou sendo oferecido por oferta de libação. É interessante que a oferta de libação ela era utilizada para arrematar o sacrifício. Então, após o momento que os sacerdotes eles faziam o sacrifício, uma garrafa de vinho ou algo semelhante ao vinho era derramado para arrematar o sacrifício. Existem alguns aspectos importantes aqui. Primeiramente, Paulo enxerga a sua vida como um sacrifício que está chegando ao fim. Ele fala: estou sendo oferecido por oferta de libação. A libação era feita no final do sacrifício, para finalizar o sacrifício. Então ele entendia que a vida dele foi vivida em sacrifício ao Senhor. Mas existe um outro aspecto importante aqui. A oferta de libação, ela está prescrita na lei. Ela está determinada na lei. Então não era algo opcional. O sacerdote ele não poderia realizar o sacrifício e deixar de fazer a oferta de libação. O que Paulo traz à nossa mente é que há também uma maneira, uma forma do crente morrer. Nós não morremos como morrem os ímpios. Nós morremos, se tivermos de morrer, em fidelidade ao Senhor, da maneira como o Senhor prescreveu também para nós. E, meus irmãos, esse é o primeiro destaque. Paulo está aqui preparado para ter uma morte fiel. Mas o interessante é que, como eu falei aos irmãos, ele dá a ideia de uma vida que foi vivida em sacrifício ao Senhor, de forma que Paulo pode adjetivar a sua vida ou ilustrar a sua vida como: combati um bom combate, não foi um mau combate. Eu estive em guerra, eu estive em combate, e eu combati um bom combate. Eu completei a carreira, e essa ideia aqui é de corrida mesmo. É interessante que quando nós pegamos Filipenses capítulo 3, Paulo traz essa ideia de corrida à nossa mente. Quando ele fala sobre deixar as coisas que para trás ficam, olhando para as que estão à frente e seguindo para o alvo, a ideia é de uma corrida de obstáculos, né? E o desejo do corredor é chegar ao fim daquela corrida. Ele está dizendo: eu cheguei. Ele diz em Filipenses 3, irmãos, não que eu já tenha atingido a perfeição, não que eu já tenha obtido a plenitude de conhecimento do Senhor, de intimidade com o Senhor, não que eu já tenha alcançado o alvo do crente, que é ser moldado perfeitamente à imagem de Cristo, mas eu estou correndo para isso, e aqui nós estamos vendo o final da corrida. Ele vai receber isso. Então, Paulo morreu de maneira fiel, irmãos, porque ele viveu de maneira fiel. O ministério nos trará muitos desafios, e sempre o aspecto no qual nós seremos mais provados é na fidelidade, irmãos. Sempre nós seremos tentados a amenizar as nossas aflições, a amenizar a dor do ministério, a amenizar os combates, cedendo à nossa fidelidade. Mas nós não podemos fazer isso. Se nós desejamos morrer de maneira fiel, precisamos viver para o Senhor de maneira fiel também no ministério. E por fim,
Paulo diz que ele receberá um prêmio fiel. Ao longo das epístolas de Paulo, ele fala muito também sobre receber do Senhor o prêmio da soberana vocação. Em Filipenses 3, ele dá destaque para esse termo: olha, eu estou correndo, eu estou seguindo para o alvo, meu alvo é ser moldado a Cristo, meu alvo é experimentar a comunhão com o Senhor, meu alvo é participar dos sofrimentos do Senhor e ser moldado por Ele. E eu vou, então, seguir para o alvo, completar a carreira, para, então, receber o prêmio da soberana vocação. E aqui Paulo continua mantendo essa ideia em mente. Ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não é uma possibilidade, é uma garantia. Cristo é a garantia. Cristo prometeu, Cristo é fiel. Paulo é fiel porque ele serviu a um Deus fiel. O Senhor sustentou Paulo, o Senhor manteve o coração de Paulo, e agora o Senhor entregará o prêmio que nós podemos chamar de galardão da graça, porque apesar de tudo na nossa vida ser sustentado e energizado e conduzido pela graça do Senhor, apesar de que todos os méritos e as obras nas quais nós andamos foram preparadas pelo Senhor desde a eternidade para nós caminharmos nela, ainda assim o Senhor premia o crente fiel, o crente que foi sustentado pela fidelidade do próprio Deus. E Paulo diz: olha, ela está guardada para mim e ela me será entregue naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. E esse final do versículo diz que viver de maneira fiel, morrer de maneira fiel e receber o prêmio fiel do Senhor, que é fiel e justo, não é algo que estava reservado unicamente a Paulo, mas é reservado a todos aqueles que amam a vinda do Senhor, todos aqueles que trabalham e militam, tendo na vinda dele a esperança, tendo na vinda dele a alegria, tendo na vinda dele a certeza de que nós não seremos frustrados. Nosso trabalho não é em vão, pastores, nosso trabalho não é em vão, meus irmãos, não é em vão. Que nós sempre meditemos nisso, não é em vão, nós servimos ao Senhor e não haverá nenhum momento que nós diremos: que arrependimento de ter servido ao Senhor, ele faltou com essa promessa, ou ele não entregou o que ele havia prometido. Não, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, e o Senhor sustentará o seu povo, de maneira que nós chegaremos no final e diremos: não foi em vão. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para vivermos de maneira a qual nós possamos finalizar a nossa vida e também dizer: Senhor, combatemos um bom combate, completamos a carreira, chegou ao fim. Chegou o fim de pular os obstáculos, Senhor. Chegou o fim do esforço. Agora nós descansaremos em Ti. Agora nós veremos a Tua glória tomar toda a terra, Senhor. Agora nós veremos, Senhor Deus, o Teu reino sendo implantado, o mal sendo punido e os santos sendo glorificados para Ti, Senhor. Que o Senhor guarde as promessas dEle no nosso coração, irmãos, de maneira que nós vivamos de forma fiel, morramos de forma fiel, para receber o prêmio do Deus fiel. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo, ó Deus, Tu tem visto o lamento dos Teus filhos, Senhor. Nesse momento onde nós nos reunimos, Pai, para aprendizado da Tua palavra e da sã doutrina no seminário, temos também uma grande dádiva, Senhor, que é como guerreiros, Senhor, estarmos reunidos em uma espécie de alojamento santo, aonde nós podemos compartilhar as nossas lutas e aflições em oração diante de Ti, Senhor, como pastores, Senhor. Também encorajando e incentivando aqueles que iniciam, Senhor Deus, o seu preparo para o ministério, exortando, Senhor Deus, a considerarem a carreira e a fidelidade a Ti, Senhor. Isso é uma grande dádiva, Senhor. Recebe as nossas orações, nós imploramos a Ti por meio de Cristo, Senhor. Tu tem visto, Senhor Deus, os desafios de cada um dos Teus filhos, Senhor, as lutas, Senhor Deus, contra este mundo mal, mas, ó Senhor, que nós possamos lembrar a promessa, a afirmação e a garantia de Cristo. Ele venceu o mundo, Senhor, Ele venceu o mundo. Que possamos sempre meditar que nós caminhamos e avançamos como igreja, na vitória do Teu Filho que venceu o mundo, Senhor. No poder do Teu Filho que se manifestou para desfazer as obras do diabo e do pecado, Senhor.
E apesar de sermos fracos, Senhor Deus, e vasos de barro, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Que nós possamos meditar na Tua fidelidade e que a Tua fidelidade e a Tua providência, Senhor, sustentem o nosso coração. É o que nós imploramos a Ti em Cristo Jesus, Teu Filho amado, e desde já Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.